Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 2 do tópico 9 de Computação para Engenharia. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB. Nesse tópico 9, estamos falando sobre redefinição de tipos, constantes e registros. Esse vídeo em especial falaremos sobre a definição de constantes. Bem, a gente já viu em alguns exemplos, exercícios ao longo do curso, que muitas vezes uma constante literal vai aparecendo diversas vezes durante o código. Imagina, por exemplo, um cenário em que a gente está desenvolvendo, trabalhando com vetor ou com matriz. Na hora da declaração, a gente vai lá e tem que declarar o tamanho do vetor. Se eu vou ler e escrever, eu vou ter que ler e escrever muitas vezes em todos os elementos desse vetor. Se eu vou, por exemplo, fazer o somatório dos valores dentro desse vetor, eu vou ter que percorrer esse vetor uma ou até mais vezes durante o nosso programa. Cada uma dessas situações, esses três cenários aqui apontados, eu vou ter que estabelecer um laço de repetição, por exemplo, um laço for para fazer esse acesso a todos os elementos do meu vetor, e eu vou lá indicar sempre a condição de repetição enquanto, por exemplo, for int i igual a zero, e aí repita enquanto i for menor que um tamanho aqui, por exemplo, né? Não vou por aqui, imagina que o vetor tem tamanho 100. Então, toda vez você vai escrever lá i menor que 100 e mais no seu código. E aí realiza, né, a leitura, ou a escrita, ou ou o acesso aos elementos para somar, para achar o máximo, achar o mínimo, pesquisar e por aí vai. Então veja que você pode ter uma repetição dessa informação de limite do valor, do tamanho do vetor, por exemplo. Então, uma repetição de uso de uma constante literal dentro do seu código. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma diretiva chamada define. Ela é uma diretiva do pré-processador, vou explicar isso daqui a pouco melhor para vocês, que permite a gente definir constantes dentro do programa, dar apelidos para as constantes literais do nosso programa. E aí eu vou poder usar esse apelido em qualquer lugar onde eu colocaria essa constante literal de fato. Seja inclusive, né, na declaração de vetor e de matriz, o tamanho do vetor ou da matriz. Por exemplo, eu posso fazer a definição aqui de uma constante chamada maxElementos, e ela representa o inteiro 10. Então, onde houver maxElementos, na prática vai ser colocado no lugar o valor 10 na hora de processar esse código pelo compilador. Então, vejam, a sintaxe é sempre essa. Coloca hashtag define, nome da constante e o valor que aquele nome de constante representa dentro do código. E eu posso aqui colocar como valor qualquer constante literal que a gente já viu. Ponto flutuante, por exemplo, então, né? Ponto flutuante, por exemplo, eu vou por lá 3.5, inteiro, menos 12, por exemplo. Caractere, a letra A, cadeias de caracteres, olá, pessoal, com aspas duplas, por exemplo, e por aí vai. Então, qualquer uma dessas constantes literais que a gente já viu pode ser colocada como valor de uma determinada constante usando a diretiva define. Uma coisa importante é que essa diretiva ela sempre tem que vir depois da diretiva include e nunca dentro da função main, porque elas são diretivas do pré-processador, não é, né, um comando da linguagem C++ propriamente dita. Vamos entender isso daqui a pouco também melhor. E é uma regra, uma boa prática de programação, a gente usar letra maiúscula para constante, diferenciando o que é uma constante do que é, por exemplo, uma variável, que a gente sempre vai usar a letra minúscula, ok? E agora vamos entender então um pouco melhor essa questão, né, do funcionamento de uma constante. Vejam só, a constante não é
um elemento de dado que tem um tipo de dado associado a ela. Ela não equivale a uma variável. Uma constante não gera um espaço em memória durante a execução do seu programa para armazenar uma informação dentro da memória do programa. Ela é simplesmente um elemento de texto, de código só. Por quê? Porque quando você define a constante, antes do compilador, e aí, por exemplo, você invoca o compilador, antes do compilador entrar em ação de fato, você tem um pré-processador trabalhando no seu código. Esse pré-processador vai verificar todos os lugares em que você usou aquela constante e vai trocar, vejam só, vai fazer uma troca simplesmente de texto pelo valor que está definido para aquela constante. Então, por isso que a gente fala que, que a constante não é uma variável, porque ela não é uma entidade que está sendo processada e trabalhada no nível durante a execução do seu programa. Ela é uma entidade de texto, é um apelido para um valor no seu código-fonte que o pré-processador vai trocar por aquele valor antes dele fazer a compilação de fato, ok? Isso aqui a gente chama de pré-compilação, esse processo, tá? Mas por que usar constantes? Porque daí você facilita a manutenção do código. Então, como a gente vai ver, né? Se você define labels para as constantes literais e usa esses labels, se, por exemplo, futuramente você tem que fazer alguma alteração, alguma atualização do seu código, em termos do tamanho do vetor que está sendo declarado, você não tem que ficar caçando em todos os pontos do seu código onde você declarou aquele valor, por exemplo, um vetor de tamanho 100, e aí você usou 100 na declaração do vetor, usou 100 no laço for para acessar todos os elementos do vetor, usou 100 no laço for para imprimir os elementos do vetor, usou 100 no laço for para somar aqueles elementos. Então você não tem que ficar caçando todos esses lugares que está com o valor 100. Se você definiu, por exemplo, uma constante tamanho, e aí ela está lá definida no início, você usou tamanho ao longo de todo o seu texto, todo o seu código, basta daí você atualizar lá o comando define no início do código fonte, trocando 100, por exemplo, por 200, que está tudo resolvido, está tudo fácil de manter e de atualizar dentro do seu código. Então, vejam aqui um exemplo de uso da constante. Esse é o primeiro exemplo, é o exemplo define.cpp, que eu estou justamente definindo, por exemplo, para um inteiro 10 a constante nota e para string parabéns, espaço, nota, espaço, a constante mensagem. E aí eu posso colocar essas constantes em qualquer trecho, qualquer expressão da linguagem mesmo de programação, e aí o pré-processador vai varrer os pontos em que estão essas constantes, substituir pelos seus respectivos valores e só depois disso fazer a compilação. Esse exemplo aqui é mais para a gente checar a sintaxe. Vamos ver também o triangular define.cpp, que ele, digamos assim, tem um pouquinho mais de utilidade. Vamos então aqui para o ambiente do Windows. Aqui. Estamos aqui no ambiente do Windows. Vamos primeiro executar esse comando, esse programa aqui, mais simples, né? Só para a gente entender. Provavelmente a compilação vai demorar um pouquinho, né? Porque estamos gravando aqui com o ambiente virtualizado. Compilação foi feita. Pronto, vejam só, né? Que o programa fez a devida substituição ali, o pré-processador fez a devida substituição das constantes pelos valores, pelos literais ali expressos nas diretivas define. O segundo exemplo aqui, ele brinca com um conceito de matrizes, que é o conceito da matriz ser uma matriz triangular inferior. Então veja só, imagine que eu leio uma matriz, leio todos os elementos dessa matriz a partir do teclado, da entrada padrão,
Depois eu imprimo essa matriz, elemento a elemento, na saída padrão, só para, digamos assim, fazer uma confirmação da leitura feita. Reparem daí que eu estou usando aqui a constante size e coloquei como tamanho para, né, o valor que essa constante size representa é o valor inteiro 4. Então, onde está escrito size, no código, na verdade, vai ficar o valor 4. Então, veja só, olha só quantos pontos aqui a gente está usando a constante. E... opa. Pronto. Ixi, meu mouse ficou louco aqui. Deixa eu... será que... agora sim, pronto. Vamos lá, seguindo então. Aqui agora imagina o seguinte, que eu quero testar se uma matriz é triangular inferior. O que é uma matriz ser triangular inferior? Se todos os valores não nulos da matriz da diagonal para baixo, da diagonal principal dela para baixo, são, na verdade, desculpa, o contrário, né? Você pode ter os valores da diagonal principal para baixo zerados ou diferentes de zero, mas obrigatoriamente os valores acima da diagonal principal são nulos. Então, se todos os valores acima da diagonal principal são nulos, essa matriz ela é triangular do tipo inferior. Então, como é que eu verifico se ela é uma matriz triangular inferior? Basta eu checar para todas as linhas, que é a linha 27 aqui do laço for que está controlando todas as linhas da minha matriz, eu verifico todas as colunas de índice igual ao número da linha mais 1. Então, vejam aqui que eu estou olhando só para os elementos acima da diagonal principal. Por quê? Porque quando i é 0, eu vou pegar a coluna 1, por exemplo. Quando i é 2, eu vou pegar a partir... desculpa, quando i é 1, eu vou pegar a partir da coluna 2. Então, eu sempre pego a linha e a coluna acima da diagonal. Lembrando, né, que quais são os elementos que estão na diagonal? Os elementos que têm linha igual a coluna. Né? Então, 0, 0, 1, 1, 2, 2 e por aí vai. Então, se eu pego elementos de uma linha I e coluna maior do que I, eu estou pegando só os elementos que estão acima da diagonal principal. E aí, se eu vejo que um desses elementos acima da diagonal principal tem valor diferente de zero, isso é uma condição que torna falsa a afirmação de que essa matriz seria triangular inferior. Por isso, daí eu alteraria aqui o valor da minha variável booleana que está checando essa resposta. E aí, aqui eu simplesmente checo de novo o resultado, né, após a varredura em todos os elementos da matriz, eu checo aqui para todas, né, feita esse processo para todos os elementos, eu checo se o resultado final foi que a matriz é inferior de fato, ou seja, se a variável booleana inferior está com o valor true, eu vou imprimir esse primeiro comando aqui no cout, essa primeira string, essa primeira frase será impressa na saída padrão, na string cout. Caso contrário, eu vou imprimir a informação que ela não é triangular ou inferior. Então vamos lá, vamos fazer a compilação e execução aqui, rapidamente. Então eu vou colocar aqui agora, de propósito, os valores aqui para primeiro de um caso de matriz triangular inferior, né? Vamos lá. Vejam só. Agora, né, ela é disposta na forma de tabela, impressa na forma de tabela, dá para ver visualmente de uma forma mais fácil a ideia de uma matriz ser triangular inferior. Então aqui, com sucesso, o programa verificou que ela é triangular inferior. Aí, como eu falei, imagina que você quer mudar agora o tamanho da matriz declarada aqui. Você não precisa fazer essa alteração em todos os pontos do código, basta vir aqui, por exemplo, e alterar direto na diretiva define.
Vamos recompilar e executar novamente o programa. E agora aqui eu vou pôr um exemplo que não é inferior. Vejam só, essa matriz cheia aqui, né, com todos os elementos não nulos, ela não é uma matriz triangular inferior. Então está aqui um exemplo para ilustrar o conceito das constantes, do uso das constantes através da diretiva define. Retornemos aqui para os nossos slides. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês nesse segundo vídeo do tópico. E no próximo vídeo a gente entra no assunto que é o assunto principal, na verdade, desse tópico, que são os tipos de dados registros. Até o próximo vídeo.